Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Mais um evento aqui na Connect, o primeiro do ano. Hoje a gente vem com mais um webinar da série Connect em Foco, para a gente falar um pouquinho da importância do cuidado coordenado durante o tratamento à base de cannabis. Primeiramente, muito prazer, eu sou o Guilherme Salgueredo, sou farmacêutico aqui no Relacionamento Médico da Connect, e hoje eu estou com a minha parceira aqui de equipe, a Rafa Landucci. Boa noite, Rafa, tudo bem? Boa noite, Gui. Boa noite, pessoal. É um prazer poder estar aqui com vocês nessa nova temporada e a gente escolheu vários assuntos a dedo e a gente espera que vocês desfrutem, né? Colham bastante frutos disso que a gente vai dividir com vocês. Com certeza. E além disso, é claro, a gente está com duas pessoas que acompanham a gente todos os dias aqui no Relacionamento Médico da Connect, que estão ligadas no nosso time. Daniel Fixa e Vitor Azevedo, os nossos dois enfermeiros do Connect Cuida. Boa noite, meninos. Tudo bem com vocês? Boa noite, Gui. Boa noite, Rafa. Primeiro, é um prazer grande estar aqui com vocês, participar dessa nova temporada e começar logo com a gente, assim, o Cuidado Coordenado. Vai ser um prazer bater esse papo gostoso com vocês. E aí, Gui e Rafa, tudo bem? Prazer imensurável de fazer parte do primeiro webinar do ano. Abrir a temporada aí com vocês é sensacional. Gente, só para todo mundo entender um pouquinho mais sobre a dinâmica, caso vocês queiram fazer qualquer pergunta, por favor, utilizem do chat, que ao final da apresentação dos meninos a gente vai ler aqui, para a gente poder tirar as principais dúvidas. Dani, Vitor, foca de vocês. Fiquem à vontade. Valeu. Gente, vou começar a apresentação aqui, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre o Connect Cuida, tá? Que é um programa de cuidado coordenado criado pela Connect para a gente cuidar desses pacientes, cuidar dos médicos também, respaldar ambos, tá? Para ter uma melhor efetividade no tratamento. Então eu vou explicar um pouquinho mais sobre o que a gente faz, o que é o Connect Cuida, o que é esse programa de enfermagem que a gente faz, tá? Estão conseguindo ver a tela aí certinho? Certinho, Dani. Perfeito. Falar um pouquinho sobre o fluxo macro, tá? Então, praticamente assim, o paciente ele chega, né, com o médico, com a queixa, independente se é saúde mental, se é dor crônica, e aí o profissional de saúde, né, tanto o cirurgião dentista quanto o médico, ele avalia se aquela queixa daquele paciente é elegível para um tratamento com a cannabis medicinal, né? Passado esse tratamento, ele vem comprar com a gente, né? Então a gente auxilia todo nesse processo de importação, né? E aí ele acaba recebendo esse convite para agendar com o Connect Cuida. Né? Então ele tem essa opção de querer agendar ou não, né? Esse cuidado coordenado, claro, é deixado claro que é um cuidado em conjunto com o médico para auxiliar tanto um quanto o outro aí, né? Realmente numa vida melhor aí decorrente ao tratamento. Né? E aí a gente inicia esse acompanhamento, a gente faz essa consulta normalmente sempre por videochamada, né? A gente coloca uma linha de cuidado de acordo com a queixa desse paciente, e aí, de acordo com o que o paciente vai falando, de acordo com a posologia do médico, a gente vai seguindo, né? Passando aqui, a gente vai falar sobre as vantagens do cuidado coordenado, tá? Primeiro para o paciente, depois a gente vai falar para o médico também. Então, as metas de cuidado centradas no paciente, o que é isso? Né? Depois que a gente define a linha de cuidado do paciente, a gente vê como que vai ser a régua de comunicação, como que esse paciente entendeu a consulta médica. Então, normalmente ele chega um pouquinho, ainda assim, ansioso, né? Então a gente desmiuça um pouquinho o que o médico disse, o que está na posologia, explica detalhe por detalhe para aquele paciente, já que é um tratamento que causa ainda muita ansiedade, muito aquele frio na barriga, o que será que eu estou colocando no nosso corpo, né? Então aí a gente explica bem direitinho para o paciente e deixa ele mais confiante aí para seguir o tratamento. Tá? Sempre a decisão de qualquer mudança, de qualquer coisa, primeiramente é sempre decidida pelo médico, pelo dentista, tá? E a gente também tem esses contatos com os prescritores, tá? Então, por exemplo, algum paciente tem uma dúvida de mudança, então a gente vai, de mudança de dose, será que está válido, será que eu tenho que trocar? A gente entra em contato com esse profissional para a gente avaliar, né, um retorno, a gente avaliar uma mudança de dose, tá bom? Então, sempre em conjunto com o prescritor. Tá? Então, a gente acaba, com isso, a gente acaba tendo esse cuidado integrado e coordenado, né? Então, o paciente está sempre muito bem assistido, tanto pela equipe de enfermagem, principalmente pelo prescritor e por toda a equipe da Connect. Tudo isso para aumentar o engajamento, aumentar a adesão desse paciente, para que ele consiga seguir com menos frio na barriga esse tratamento e para que faça sentido para ele também, tá? Para que ele tenha maior efetividade aí no tratamento. Aí falando um pouco das vantagens ao prescritor, a gente tem aí o primeiro ponto que a gente fala do aprimoramento ágil do plano de tratamento.
Isso significa nada mais que usar a implementação de uma abordagem flexível, que permite para a gente um refinamento contínuo com a ideia de otimizar o tratamento ao longo do tempo com o paciente. Tá? Então, já voltando ali para o segundo ponto, a gente da maximização da efetividade do atendimento prestado. Nada mais é do que uma avaliação contínua, tá? Com o intuito de assegurar que não apenas a redução dos sintomas do paciente tenha efeito, mas também a melhoria significativa ali na qualidade de vida do paciente. Então, a busca pela melhora da qualidade de vida. Então, o terceiro ponto, aumento da eficiência na dinâmica profissional colaborativa, tá? Então, é a colaboração estratégica, o alinhamento para garantir uma abordagem integrada, tá? Facilitando ali também a troca de informações, tomada de decisões eficazes, que é o que o Daniel falou no começo. Então, a gente tem ali a ideia de conversar com o médico quando necessário, de entender ali um pouco mais sobre o tratamento do paciente, passar para ele alguns pontos que o paciente passou para a gente ali na nossa conversa que teve, então deixar ele ciente também quanto a isso. O quarto ponto, que ali a gente fala do aprimoramento da análise dos desfechos, que é nada mais que a implementação do método aprimorado para análise de resultados, proporcionando ali uma compreensão mais profunda e abrangente no desfecho do tratamento de cada paciente também. Gente, aqui também falando das áreas principais, na verdade, as principais áreas clínicas que a gente aborda, né? Então, quais são as maiores incidências aí para o tratamento de cannabis medicinal, dor crônica, saúde mental, neurologia, neuropediatria, oncologia, né? Dentro da dor crônica a gente tem a famosa fibromialgia, né? A gente tem dor por conta de hérnia, de disco, enfim, né? Dor, coluna geral, dor crônica, sejam elas quais forem, saúde mental, ansiedade, humor depressivo, né? A gente aborda tudo isso também, né? Inúmeras queixas dentro também da saúde mental, que é uma das nossas maiores tipos de queixas dos pacientes que vêm procurar esse tratamento. Neurologia, né? Alzheimer, Parkinson, então a gente também aborda isso, neuropediatria, né? A gente também aborda essas crianças aí, os pais, principalmente os pais que têm um pouquinho desse zelo, o que eu vou fazer para o meu filho, eu passei com o médico, como que a gente consegue seguir isso, tá? E também tratamento oncológico, né? Tratamento paliativo, a gente também dá esse tipo de atenção. Outras linhas também acabam puxando, né? A gente tem a linha ginecológica, dermatológica também. E aí a gente tem um relatório ao que a gente envia ao prescritor, que é nada mais do que passar a informação para ele do que o paciente, como o paciente passou o mês ali com o tratamento. Então, a gente tem a evolução do paciente naquele mês. Então, vai um relatório com o nome do paciente, a data que ele iniciou o acompanhamento com a gente, o medicamento que ele está utilizando, qual foi a dosagem de início, e também ali a dose que ele está mantendo atualmente. O médico saber se está seguindo ali conforme ele foi orientando com o tratamento. Tá? Então, caso esse paciente chegou ali no processo, foi ajustando a dosagem e a gente conseguiu identificar que aquela dose atual é a dose terapêutica, a gente também notifica o médico ali por meio desse relatório a data exata de que foi identificada essa dose ideal. E ali o campo de observações, onde a gente vai relatar para o médico onde ele teve o que o paciente apresentou, se ele teve alguma melhora, se apresentou efeitos colaterais nesse início do tratamento, como está sendo a adaptação, se precisa ajustar, a gente tem uma sugestão de ajustar a dosagem. Então, o médico ficar ciente também de como o paciente está evoluindo com o tratamento. Então, essa é a ideia de um cuidado coordenado. Tá? Então, a gente passa e cada um tem ali sua função. Então, dividir ali as opiniões, dividir também o que cada um consegue puxar do paciente ali no acompanhamento. E aí, olhando para os artigos que a gente já tem publicado aí na coluna da Canalise, tá? Que é a coluna Cuidado ao Paciente. Muitos deles baseados em questionamentos e dúvidas frequentes do paciente, o que a gente acaba utilizando muitas vezes no acompanhamento que a gente faz. Por exemplo, do modo ali de como potencializar o meu tratamento de insônia com a cannabis medicinal, onde a gente coloca algumas dicas, a gente realmente fala para o paciente, não é o fato de toma um medicamento e espera tudo acontecer. Realmente é um tratamento somático, que a gente precisa somar algumas mudanças. Quando a gente fala, por exemplo, da qualidade do sono, a higiene do sono faz total diferença.
Então, isso a gente tenta incentivar, igual a gente tem a cannabis e o uso recreativo associado ao medicinal, combina. Então, a gente fala também dessa relação. Então, são dúvidas frequentes que a gente pensou, falou, tá aparecendo bastante dessas dúvidas, vamos fazer um artigo desse ponto para facilitar e passar todas as informações. Então, a gente acaba utilizando, deixando o paciente bem munido de informação também. E aí, histórias reais, que é um pouco do histórico de caso clínico, que a gente tem um exemplo. Tá? Então, por exemplo, uma paciente mulher de 24 anos, o início dela na linha de cuidado com acompanhamento conosco do Connect Cuida foi dia 1/9/2023. Prescrição inicial, 4 gotas sublingual após o café da manhã e 4 gotas após o almoço. Segunda semana, 7 gotas após o café da manhã e 7 gotas após o almoço. Nesse período que a gente tem esse início de acompanhamento do paciente, se ele entrou com a gente já na primeira semana de tratamento, a gente deixa ele ciente do que esperar com o tratamento. Tá? Então, nesse início, efeitos colaterais podem ser apresentados. Então, ele começa a entender quais ali são esses efeitos que apresenta. Então, é um período de adaptação. E aí, a gente vai auxiliando ele no momento exato de ajustar essa dosagem. Então, a segunda semana, de novo, a gente pode apresentar alguns efeitos colaterais. Então, a gente fica esse contato mais próximo, pelo menos nesse início de tratamento, porque é onde está mais propício a ter alguns efeitos aí ligados ao período de adaptação. Tá? Então, por exemplo, essa paciente buscou inicialmente atendimento para controle de ansiedade, melhora do sono, então ela estava sendo acompanhada por médico prescritor também. E durante a consulta de enfermagem foram identificadas outras queixas, e o tratamento de cannabis foi iniciado a partir desse dia. Tá? Então, a gente vai acompanhando. E o último relato desse paciente, que é a última avaliação de enfermagem, foi no dia 12 de janeiro, agora mesmo, um relato de melhora nas crises de ansiedade desde o início do tratamento, então teve resposta rápida ao tratamento, então já está conseguindo controlar e lidar melhor com a ansiedade no dia a dia. Continue acompanhamento com a médica prescritora para ajuste da terapia, tá? Então isso a gente continua incentivando, então até a gente chegar onde é a dose terapêutica, que é onde a gente começa a observar que ela está próxima de atingir essa dose terapêutica. Então, a ideia é ir ajudando o paciente para ele chegar numa forma não rápida, vamos dizer, mais segura a dose terapêutica dele. E o ano de 2023 nos trouxe esses resultados. 1.047 novos pacientes e 236 novos médicos parceiros passaram pelo programa de Connect Cuida. Tá? Então, isso é resultado de um trabalho de equipe, de multidisciplinar, de cuidado coordenado, que tem apresentado resultados na melhora de qualidade de vida dos pacientes. E esse é o nosso time. A Cristina, nossa head de cuidado coordenado, Daniel fixa, enfermeiro navegador, e eu, também enfermeiro navegador. Gente, que apresentação sensacional. É muito bom a gente saber que cada vez mais o tratamento à base de cannabis tem ganhado essa relevância, né? Cada vez mais é uma questão que eu e a Rafa, a gente sempre acaba trabalhando com os profissionais, que a gente acaba entrando em contato para falar um pouquinho mais sobre o nosso ecossistema, para poder dar esse suporte no dia a dia, sobre essa necessidade de uma equipe multiprofissional, né? Ter um enfermeiro ali perto do paciente para poder fazer poder traduzir para o paciente todos aqueles mínimos detalhes que às vezes durante uma consulta que ele está ali ansioso, ele só quer se livrar da queixa dele e ele acaba esquecendo. É muito comum durante os atendimentos que você faz o paciente esquecer que o óleo precisa ser igual o óleo. Gui, isso acontece quase 70% dos casos. Por isso que a gente deixa bem claro para o paciente no começo, é um reforço do que foi sua consulta médica, porque a gente tem certeza que o médico, o prescritor, ele falou aquilo. Então muito paciente fala, nossa, eu estava tomando via oral, nossa, eu estava tomando em jejum. Então a gente explica essa importância uma medicação lipossolúvel, como que ele deve tomar GAMI, a gente orienta o que tem dentro daquela medicação, o que eu estou colocando dentro do meu corpo. Né? Como que esse tratamento vai funcionar se eu não estou tomando da maneira correta? Que nem o ponto que o Vi colocou também dos efeitos colaterais. É importante a gente falar quais efeitos tem, mas é importante falar que potencializando a dose, principalmente para o paciente que ele não tem um contato prévio com a cannabis medicinal, ele pode apresentar sonolência, aumento do apetite ou diminuição, se for um broad spectrum, né? Boca seca. Então,
a gente orienta muito fazer uma ingesta hídrica, desarranjo intestinal, tanto um pouquinho de diarreia, um pouquinho de constipação, a gente fala, beber água é super importante, eu até brinco nas consultas, assim, é um puxão de orelha do nosso corpo que a gente precisa beber água. Uma dorzinha de cabeça, uma tontura, náusea, é absolutamente normal. Então a gente refresca a memória do paciente, a gente fala, poxa, realmente o doutor falou mesmo isso daí, eu que não estava lembrando. Gente, hoje, assim, vocês trouxeram uma gama gigantesca de patologias. A gente, pelo menos com um pouquinho que a gente está ali acompanhando os médicos, a gente acaba vendo bastante algumas questões de ansiedade, questões de dor crônica, mas tem alguma patologia, tem alguma condição de saúde que acaba sendo mais recorrente com esses pacientes, que vocês acabam fazendo esse acompanhamento junto do profissional? Hoje a gente começa a ver muito mais essa questão da ansiedade, muito ligada à saúde mental. Hoje a gente tem, vamos dizer assim, a maravilhosa ideia de cuidar da nossa saúde mental, tá? Então, antes a gente não ligava realmente para a nossa saúde mental, e hoje a gente vê que esse aumento, às vezes, não por conta de que é uma patologia que o mundo está tornando isso, mas realmente é um ponto de vista do que a gente começou a olhar mais para esse ponto, tá? Então, hoje eu acho que a ansiedade está muito ligada ali no ponto alto do que a gente acompanha. Então, a gente vê muito isso no nosso dia a dia. O paciente tratando ansiedade, dor crônica, muita fibromialgia. Eu mesmo não tinha noção de que tinha tantos casos de fibromialgia assim, e aí a gente começa a trabalhar e falar, nossa, tem muito. Então, a gente começa a ver resultados excepcionais nessas duas patologias, vamos dizer assim. Com certeza, com certeza. É muito interessante que o paciente, que normalmente ele acaba recorrendo, né, para o tratamento à base de cannabis, normalmente é aquele paciente que ele já tentou de tudo, né? Todos os alopáticos, ele já fez o tratamento, ele já procurou diversos tipos de terapia, e muitas vezes esse paciente ele está muito fragilizado, né? E a gente ter esse contato coordenado junto com o profissional, a gente ter essa comunicação mais acolhedora, faz com que o paciente ele realmente dê a importância para aquele tratamento e que ele siga realmente, né? A questão quantos pacientes a gente já não ouviu que desistiu do tratamento porque estava tomando só uma gota ao dia, não estava tendo resultado e não teve aquele simples movimento de perguntar para o profissional de saúde que é responsável por ele se ele deveria fazer alguma questão, né? De aumentar a dose, como que seria. E o bom é que a gente consegue garantir isso, tanto para o profissional quanto para o paciente, né? Uma evolução na melhora na qualidade de vida dele, né? É um ponto importante, Gui, que você tomou, porque isso puxa muito que muitos pacientes, na verdade, passam, né? Muitos pacientes chegam pra gente com inúmeras medicações, com N medicações, pregabalina, sertralina, Rivotril, escitalopram, Paco, enfim. Né? E grande parte deles interrompe a medicação por conta. Chega na consulta de enfermagem, às vezes depois, fala, tô tomando a cannabis medicinal, e não tá rolando, não tá adiantando. Aí eu pego o histórico, né? A gente faz a anamnese e a gente pega o histórico. Então esse paciente estava tomando essas medicações, às vezes ele interrompe, tira da cabeça, ele fala, eu vou parar porque a cannabis falaram que ia resolver meu problema. E não é isso. Aí o que a gente orienta também? Independente do tratamento que você está seguindo, que você possa seguir, é importante que você continue seguindo. O desmame, ele acontece com orientação médica. A interrupção do tratamento com a orientação médica, se o médico achar necessário, né? Então a gente fala, olha, desmame é complicado, é lento, é gradativo, tem que ter paciência, você pode voltar para sua dose antiga, você vai retroceder, você pode aumentar a dose do canabidiol, e isso não quer dizer que você está no fundo do poço, quer dizer que o seu corpo requer esse cuidado. A gente fala que é o famoso efeito rebote, efeito chicote. Então, se eu estou acostumado a tomar aquela medicação há muito tempo, e eu paro de uma vez, ou diminuo de uma maneira brusca, assim, sem orientação médica, sem orientação de enfermagem, sem orientação de saúde, é óbvio que eu não vou apresentar melhora, e também posso apresentar uma potencialização daquela minha queixa. Então, a gente também ajuda, né, eles a entenderem a importância, que cada medicação tem a sua importância. Às vezes vai tomar um antibiótico, às vezes vai tomar um remédio para dor ali pontual, a gente sempre orienta o tempo. Quanto tempo eu tenho que tomar essa medicação? Eu posso tomar? Eu tenho que interromper a cannabis medicinal enquanto eu vou fazer uso da medicação? Né? Então, primeiro a gente fala, o que o seu médico falou?
Ah, o meu médico falou isso, então vamos seguir exatamente o que o seu médico falou. Se a gente tem um ponto que talvez, eu acho que eu vou conversar com o doutor, a gente também tem essa liberdade de falar, olha, doutor, tá acontecendo isso, isso e isso. Aí, às vezes, o médico fala, poxa, faz sentido, então vamos seguir desse jeito. Ou o médico fala, não, olha, tu seguir essa linha por conta disso, disso e disso. E aí, a gente entra naquele ponto que eu falei, a gente desmiuça pro paciente, fala de uma maneira mais simples, ele fala, ah, tá, não, beleza, agora eu me sinto mais seguro e agora eu posso seguir. Então, acontece muito. Eu acho que essa também, Dani, que você comentou, né, do contato de vocês com os médicos, é justamente um facilitador. Porque se o paciente, né, às vezes ele tem muita aquela coisa dele não querer incomodar o médico, né, não querer mandar uma mensagem, ele acha que o que ele está sentindo, ou, enfim, a queixa dele, né, é meio leviana, vamos dizer assim, ele acaba não querendo fazer esse contato. Então, eu acho que a grande vantagem disso é você ter essa autonomia, né, esse contato mais próximo, vocês, né, poderem trazer esse relato para daí desenrolar uma melhor situação para aquele paciente, né? Não, com certeza. Tanto eu quanto o Vi, a gente deixa claro nas consultas de enfermagem, não, é uma consulta. A gente também deixa claro que é uma conversa para o paciente realmente tirar aquele frio na barriga e poder confiar na gente. Nada que foi dito dentro da consulta médica, se o paciente não quiser, não vai ser passado. É sigilo enfermeiro-paciente, sigilo médico-paciente. As informações de saúde a gente leva para frente porque aquilo se trata do bem-estar, né? Então muitas vezes a gente faz esse contato ativo, às vezes até com a gente eles têm um pouco de receio de falar, porque falar, vou incomodar. É uma pergunta besta. Eu sempre deixo claro, nenhuma pergunta, nenhuma dúvida é uma dúvida besta, nenhuma dúvida é uma dúvida pequena. Exato. Toda dúvida vale a pena você perguntar, porque senão não faz sentido nenhum, né? Então muitas vezes a gente vai fazer esse contato ativo e a gente acaba descobrindo até mais. E aí a gente consegue deixar o paciente mais tranquilo. A gente acaba sendo enfermeiro, a gente acaba sendo um pouco médico, a gente acaba sendo um pouco psicólogo, né? Eu acho que a última coisa é mais enfermeiro, né? Mas a gente acaba sendo mais amigo do paciente, a gente acaba tendo esse contato mais próximo e realmente para que ele consiga seguir essa linha, para que ele consiga ter mais efetividade realmente no tratamento. Sim, você desenvolve um vínculo com ele, né? Porque Sim. Eu acho que, pelo menos me tomando, né, como exemplo, eu sigo melhor o meu tratamento se eu confio naquele profissional que está me acompanhando. E se eu não tenho o mínimo de conexão com ele, não é virar brother, né? Não é sair e tudo mais, mas é tipo ter o mínimo de contato próximo, né? Se isso não acontece, eu acho que todo desenrolar também acaba sendo prejudicado de uma certa forma. Com certeza. Com certeza. A gente acaba criando esse vínculo justamente, tem paciente que me manda mensagem informal mesmo, e aí, meu amigo, como que você tá e tal, e aquele paciente que ele chegou desconfiado, aquele paciente que falou, poxa, eu nem prestei atenção na consulta médica, poxa, eu tô com medo de falar com o meu médico, a gente incentiva, claro, o paciente primeiro sempre falar com o médico, é importante, o médico tá lá para isso, a gente tá aqui para isso também, né? Então a gente acaba incentivando esse paciente, a gente acaba criando esse vínculo para que realmente esse tratamento faça sentido para ele. E acho que é uma das melhores partes que a gente tem do nosso trabalho quando a gente lida com o paciente, né? A gente poder fazer parte um pouco do sucesso, da melhora dele, seja da qualidade de vida ou de qualquer outra coisa. Você tocou, Dani, num ponto, e isso vale para o Vitor também, tá? Eu direcionei para o Dani que ele comentou da questão da consulta, né? Da reunião de acompanhamento que vocês têm. Como que acontece, qual é a dinâmica mesmo desse bate-papo? Se assemelha mais a uma consulta médica? É mais aquele jogo de perguntas e respostas? Como que se dá essa dinâmica mesmo? Hoje a ideia é entender principalmente como é o dia a dia do paciente. Então a gente já começa tentando entender ali como essa rotina, a queixa principal que ele tem, que ele fez ele buscar o tratamento e como isso interfere na qualidade de vida dele. Aí a gente começa a entender os pontos principais para a gente focar. Tá? Então, a gente tem ali os artigos, e a gente começa a identificar alguns outros pontos que não eram muito relacionados ao ponto principal dele. Então, a gente tem uma ansiedade, a gente começa a identificar que ele tem também ali a questão da insônia. Então, a gente já manda também para ele um artigo para ajudar nesse ponto. Então, por meio dessa conversa, a gente começa a identificar outros pontos que ele não classificou como principal. Então, por isso a gente joga essa conversa mais informal para ele, falar realmente é uma conversa, é um bate-papo, para ele se sentir mais vontade e a gente começa a identificar. Aí onde a gente começa a ter algumas orientações focais em cima da queixa principal dele, de pontos a melhorar.
E aí a gente começa a reforçar essas orientações, falar dos efeitos colaterais, deixar ele ciente do que esperar com o tratamento, que o que é um tempo de período de adaptação, quanto esse efeito colateral se tornaria, vamos dizer, saudável se apresentar, e a intensidade. Então, deixar ele ciente do que esperar com o tratamento. Então, a ideia é deixar ele bem tranquilo e deixar ali as portas abertas para a gente manter esse contato após, e ele entender que a gente está ali para realmente ser um suporte a mais, e não ele fazer simplesmente o nosso papel e pronto, acabou. Não, realmente a gente quer acompanhar essa evolução e a melhora da qualidade de vida dele. A leitura que eu tenho, então, é que, na verdade, o trabalho de vocês é 100%, né, literalmente complementar, porque vocês reforçam algumas orientações, né, retomam pontos que já foram abordados pelo próprio prescritor, seja o médico, seja o cirurgião dentista, e aí, a partir disso, vocês, né, continuam reforçando todas essas orientações. Concluí corretamente ou não? Exato, a gente usa baseado nas orientações do médico, ali na prescrição a gente tem as orientações do médico, então a gente foca muito naquelas orientações, então não é a ideia de diversificar, falar, não, essa orientação está errada, não é isso, a ideia é de reforçar as orientações que foram passadas em consulta médica. É o que o Dani falou, muitas vezes o médico fala, o paciente muitas vezes acontece, entendi. Aí chega aqui pra gente, não entendeu. Aí a gente fala de um outro modo para ele entender. Então é isso, tá? Entender ali a leitura que ele teve da consulta, se teve essa dúvida das orientações. Então, quando a gente olha as orientações do médico, totalmente pertinente. Então, a ideia não é trocar, as ideias são as mesmas, então, e o objetivo é o mesmo, que é melhorar a qualidade de vida do paciente. Basicamente traduzir de outra forma, né, o que já foi passado anteriormente. Exato, é tipo um Google Tradutor da enfermagem, da saúde. Legal. E, gente, me contem uma coisa. A gente sabe, né, que, em suma, quando a gente está fazendo um tratamento, é super importante ter um acompanhamento de um profissional, seja ele um médico, um cirurgião dentista, o enfermeiro, né, no que compete a vocês. Mas a gente sabe que nem sempre isso acontece na prática, né? Então, se vocês, pela experiência que vocês têm, né, pelos relatos dos pacientes que vocês acabam tendo, qual seria um tempo médio interessante para eles se manterem nesse nível de acompanhamento com vocês? Né? O que vocês acham de tempo que é crucial, de fato? Para ele se manter na linha de cuidado, só para eu pegar bem o ponto que você quis dizer. Isso, exato, dele se manter fazendo acompanhamento, além do médico, né, ou cirurgião dentista, com vocês como enfermeiros também. Olha, a gente deixa, na verdade, é muito individual, Rafa, porque cada paciente chega com uma queixa diferente. Às vezes a mesma ansiedade que eu tenho não é a mesma que você tem, por mais que seja a mesma dose que a gente tome, mas eu tenho um sistema endocannabinoide, você tem outro, então talvez você chegue na dose terapêutica mais rápida que eu. Né? Então talvez o meu cuidado não tenha que ser tão conjunto durante muito tempo com você. Claro, vou continuar te olhando, mas eu vou dar uma atenção maior para aquele paciente que está um pouco mais inseguro, está mais ansioso, ele se autotitula dose, ele não conversa com o prescritor, ele não conversa comigo, então eu preciso ir atrás desse paciente. Então normalmente esse paciente ele fica mais na linha de cuidado, tá? A gente mantém um contato, na verdade, mais seguido com ele. Né? Também a gente orienta, é importante uma terapia, fazer exercício físico, uma fisioterapia, não é só a cannabis medicinal que vai resolver o seu problema, não é só o médico, não é só eu, é você. Então a gente deixa muito, muito individual do paciente, a gente sente como cada paciente né? Eu tenho um paciente, por exemplo, um paciente que tem dor. Normalmente ele chega com dor, chega estressado e chega de saco cheio. Então nunca é só a dor, e a gente entende, porque você imagina você conviver com dor toda hora. Às vezes a dor do cara é nível 10, mas quando ele tem crise, mas diariamente uma dor 6, 7. Imagina, você vai dormir, tem dor, você vai tomar banho, tem dor, você abaixa para amarrar o cadarço, tem dor. Então esse paciente normalmente ele vai se manter mais tempo, porque o paciente que tem dor, ele não tem paciência de diminuindo, de titular a dose. Então eu preciso dar uma atenção a mais, o médico precisa dar uma atenção a mais, o cirurgião dentista precisa dar uma atenção a mais para esse paciente.
Entendi. Então, se a gente for ver, não existe uma regra mágica, né? Não existe um tempo necessariamente ideal. O ideal mesmo é você personalizar de acordo com as necessidades do seu paciente, né? Decorrente do momento dele, do tratamento e tudo mais. Isso. A gente individualiza muito, é um tratamento individualizado, querendo ou não. Né? Tem médico que já deixa tudo desmiuçado, bonitinho, posologia, tem médico que a gente tem que ir atrás, e faz parte, isso, a nossa função é essa, navegar o paciente, é conduzir o paciente para a área comercial, é conduzir o paciente com o médico, é conduzir o paciente para o dentista, fala, olha, você falou com o médico, tá assim, conversei com ele, só que é desse jeito que a gente vai seguir agora, o médico falou isso, aquilo, é muito individual, então a gente personaliza dependendo do jeito da pessoa. Tem gente que é mais impaciente, tem gente que é mais tranquila, tem gente que não quer nem saber, e a gente consegue, né, entre aspas, né, dobrar a pessoa e falar, olha, conseguimos, vamos fazer assim, e a pessoa começa a ficar menos ansiosa, menos estressada, e fala, poxa, agora realmente que eu descansei a minha cabeça, agora eu consigo perceber melhor. E começa a fazer mais sentido, né, esse tratamento. Às vezes a gente está tão focado, né, numa coisa só para concluir, Gui, que a gente não repara nos outros benefícios, né? Porque você está tão imerso naquela dor toda que você não vê as outras coisas que está trazendo. É o ponto que o Vi falou. Às vezes o paciente vai procurar por dor crônica, mas esse cara também tem insônia. Ele nem liga tanto para a insônia porque ele acha que a insônia é por conta da dor. E também é por conta da dor. Mas e se eu conseguir deixar ele menos ansioso, diminuindo gradualmente a dor, e aí ele consegue dormir melhor. Ele dormindo melhor, é o que eu falo, a gente sem dormir não é nada. Se ele consegue dormir, a melhora dele com certeza vai ser melhor. Vai ser maior, mais efetiva. Então ele fala, poxa, olha, minha dor era uma dor, cheguei aqui com uma dor nível 8, hoje tá uma dor nível 6, mas eu tô dormindo melhor, eu tô menos ansioso, eu tô menos estressado, eu tenho vontade de viver, eu tenho vontade de continuar. Então, é isso. O tratamento é esse. Esse é o que é aquela pequena coisa que deixa a gente falar, vale cada segundo esse nosso trabalho, porque é isso, não é só a queixa principal, são as outras também. Sim. Eu acho que essa coisa do ter vontade de viver me pegaria muito, sabe? Porque só quem tem uma queixa tão intensa, né? Cada um tem o seu problema, né? Individualmente falando. E a gente não querendo comparar as dores e tudo mais, mas a nossa sempre parece ser muito mais intensa. Então, é isso. Gente, a Priscila Pacheco Cabral, ela mandou uma pergunta aqui no nosso chat. Boa noite. Em relação à atuação do enfermeiro navegador, como é o fluxo de atendimento / acompanhamento dessa equipe? Sou enfermeira e percebo que ainda é raro encontrar uma equipe multi tão completa. Eu acho que o Dani, ele acabou exemplificando muito bem como é o fluxo hoje de atendimento desses pacientes, e é uma questão que eu sempre gosto de relembrar bastante, até exatamente por sermos farmacêuticos e por a gente ver tão de perto essa questão, tanto durante a faculdade quanto durante a nossa vida profissional. O paciente, cada vez mais a gente enxerga essa necessidade dele estar próximo do profissional de saúde. A gente teve um movimento muito grande em que ficava muito centrado em pessoas-chave esse tratamento. Mas cada vez mais a gente tem uma integralidade dos profissionais de saúde hoje no mercado, e a gente precisa que o paciente ele se sinta acolhido para ele poder entender cada vez mais que não é sobre a medicação que ele está tomando, é sobre o que os meninos falaram hoje esse encontro inteiro. É sempre sobre a qualidade de vida do paciente e o que a gente pode fazer para esse paciente poder, sei lá, passear com a netinha dele, ou ir trabalhar um pouco mais feliz, ou poder ter a vontade de sair da cama para fazer um exercício físico. A gente precisa, como profissionais de saúde, a gente precisa promover essa melhora de qualidade de vida dos pacientes. E os enfermeiros, junto com os farmacêuticos, junto com os médicos e com os cirurgiões dentistas e com os psicólogos também, são as grandes peças motoras desse movimento que a gente tenta sempre trazer quando a gente fala de cannabis medicinal. Uma questão que o Denis também trouxe, ele falou assim, acredito que com o suporte o paciente ele tende a respeitar as dosagens prescritas. É totalmente realidade, né, gente? Totalmente, é o que a gente falou, a gente olha a prescrição do médico ou do cirurgião dentista e a gente direciona o paciente. Às vezes ele vem com aquela ideia de quanto mais eu tomo,
mais efeito eu vou ter. Então a gente tira totalmente essa ideia dele, de que realmente às vezes não é assim. Às vezes tomando mais eu tenho mais efeitos colaterais. Então a gente usa um pouco ali do medo para ele ali não ter essa autonomia de sair ajustando a dosagem. Então, com o decorrer do tratamento, do acompanhamento que a gente vai fazendo, a gente começa a perceber que o paciente começa a aceitar mais essas orientações de ter e respeitar esse ajuste de dose gradativamente. Então a gente deixa muito ciente que o resultado é gradativo, a gente precisa entender como o organismo dele vai se adaptando à dosagem do medicamento, não é algo que a gente vai ter de resultado do dia para a noite. Então é esse um ponto importante. Então a gente vê realmente que o paciente passa a respeitar mais essas dosagens prescritas, sim. Com certeza, com certeza. Rafa, você tem mais alguma pergunta? Eu vou fazer uma última pergunta, um tanto polêmica, para a gente encerrar a nossa noite, tá? Isso é uma questão, né, que a gente do relacionamento médico, a gente sempre acaba recebendo, né, ou não necessariamente de queixa, né, mas de tipo, para querer entender, né, tipo, sondando a gente, né, comendo pelas beiradas. E a minha pergunta é a seguinte: a linha de cuidado de vocês, né, de cuidado coordenado de enfermagem, de alguma forma, ela substitui o trabalho do prescritor, seja ele o médico ou o cirurgião dentista? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Você quer responder, Vi? Polêmica mesmo essa pergunta. A ideia é o que a gente está falando aqui, é um cuidado coordenado, tá? Então é multidisciplinar, é somar ao cuidado, tá? Então não existe separar, é a orientação de enfermagem, é a orientação de médico, é a orientação de saúde, tá? Então o que a gente tem, os dois têm o mesmo pensamento, o mesmo foco, tanto o profissional, o prescritor, quanto o enfermeiro aqui, na verdade, a gente falando propriamente do cuidado coordenado, que é a melhora da qualidade de vida. A gente está falando desde o começo, realmente, como o Gui falou, é o mesmo foco, tá? Então não é diversificar o médico, o enfermeiro, não é falar quem está certo, quem está errado, não. É o foco no paciente. É isso, não é tirar o paciente do médico ou puxar mais para a gente, puxar uma sardinha para a enfermagem, não é. É focar no paciente, é o mesmo objetivo. E deixar claro, assim, só para complementar, caso a gente também, como profissional de saúde, tenha alguma dúvida sobre a prescrição, talvez ache que talvez uma outra linha faça sentido, a primeira coisa que a gente vai fazer é entrar em contato com esse profissional. Olha, que nem eu falei a princípio, né? Doutor, faz sentido desse jeito? Aí ele pode falar, nossa, eu não tinha pensado nisso, como já aconteceram muitas vezes, né? Não, faz sentido, poxa, não tinha pensado nisso, pô, vamos tentar seguir desse jeito. Ou o médico fala, não, eu segui desse jeito por conta disso, disso, disso e disso. E aí a gente aprende também. Jamais a gente vai querer pegar o paciente do prescritor, ou vice-versa, sabe? A gente não quer isso, a gente, na verdade, faz com que ele tenha mais adesão, com que ele siga mais com esse profissional, com que ele siga mais com a gente, né? Realmente, o meu foco é a melhora do paciente, a qualidade de vida dele, é a saúde, a informação de saúde, é essa. Perfeito. Até porque eu acho que cada profissional, né, o médico, o cirurgião, dentista, vocês como os enfermeiros, a gente como farmacêutico e tudo mais, cada um tem as suas atribuições, vamos dizer assim, né? Eu tenho uma linha, meio que um checklist do que eu preciso entender daquele paciente para poder auxiliar ele. Vocês têm toda uma linha de raciocínio de vocês, os outros prescritores, a deles. Então, eu acho que a ideia é realmente somar tudo isso para maximizar essa questão da qualidade de vida, né? Sim, sim. Esse é o foco principal. É melhorar a qualidade de vida. Se a gente tem alguma coisa para questionar, a gente vai falar com o médico. Poxa, faz sentido? Não faz? Faz sentido por conta disso, não faz sentido por conta disso. E quem tem a ganhar com isso é o médico. O médico não, desculpa, é o paciente. É ele que tem a ganhar com isso. Né? É a melhora dele. Né? E o médico muitas vezes fala, poxa, vou começar a seguir desse jeito. Quantas vezes eu ou o Vitor, a gente fez reunião com o médico para debater realmente, o que vocês orientam? O que eu posso... essa posologia, o que vocês acham? Então, é bem legal essa troca, porque quem tem a ciência, primeiramente, ganha com isso, e juntamente, para quem que a ciência vai trabalhar aqui para o paciente. Sim. Incrível. Exatamente. Gente, a gente tem uma última pergunta aqui da Letícia Molina. Ela perguntou, existe um percentual de pacientes que aderem melhor ao tratamento justamente por estarem no Connect Cuida com esse tratamento coordenado? Ótima pergunta, hein, Letícia?
Tá, hoje a gente tem um percentual alto, não tem algo de cabeça para falar numérico, tá? Mas a gente tem um percentual de melhorias, tá? Com tratamento, no acompanhamento do paciente, somando não no que a gente falou, na velocidade com que esse paciente chega a uma dose terapêutica, mas sim na segurança, tá? Então a gente chega com o paciente cheio de dúvidas ali também, quanto achando igual de orientação, igual a gente tenta traduzir para ele. Então, a gente tem um resultado ali efetivo do paciente na evolução do tratamento. Tá? Então, algo hoje a gente não tem ali, eu não tenho, na verdade, de cabeça para falar ali a porcentagem com que isso tem de resultado, mas a gente vê que com o acompanhamento a gente consegue chegar a esse paciente a dose terapêutica de uma forma segura, tá? Sem passar por muitos efeitos ali de sobe a dose, diminui a dose, então a gente consegue direcionar mais esse paciente, tendo esse contato direto com o médico também, falando com o paciente, passando as informações, deixando claro do que precisa, de quais orientações, quais efeitos colaterais. Então isso ajuda o paciente a aderir melhor ao tratamento e buscar melhor ali o resultado de uma forma mais efetiva também. Perfeito, perfeito. A gente teve uma última pergunta aqui do José Victor de Oliveira. Ele perguntou se existe algum tipo de relato para aqueles pacientes que não fazem uso correto dessa prescrição médica. Relato de farmacovigilância. Exatamente, relato de farmacovigilância. O que a gente faz a respeito, na verdade, né? Primeiro a gente tem que orientar esse paciente a seguir a posologia médica, né? A posologia que foi prescrita para ele. O que pode acontecer se eu não seguir? Se eu aumentar a dose por conta própria? E se eu parar de tomar medicamento? E se eu misturar com a bebida alcoólica? Se eu fizer qualquer coisa que não está dentro da posologia? Claro, isso vai causar uma reação e a gente tem um questionário de farmacovigilância para a gente relatar caso isso aconteça. Eu já adianto, tá? É muito raro isso acontecer, alguma coisa fora da caixa, tá? Mas a gente sempre pega esse paciente, a gente reorienta, a gente faz uma nova consulta, a gente avisa o prescritor. Então a gente deixa sempre todo mundo a par do que realmente está acontecendo e o que pode acontecer justamente para que esse paciente não se prejudique futuramente. Com certeza, com certeza. É sempre importante a gente ter todos esses tipos de relatos documentados, a gente sempre informar para o paciente da melhor maneira, exatamente por se tratar de vidas humanas, né? A gente precisa estar sempre ciente e orientando o profissional e o paciente da melhor maneira. Meninas, muito obrigado pelo encontro de hoje. Foi muito bom poder conversar mais um pouquinho com vocês. Eu agradeço bastante pela participação. É sempre bom trazer profissionais que sabem exatamente o que estão fazendo. É sempre bom trazer profissionais que agregam na vida dos pacientes. E para o primeiro webinar de 2024, muito obrigada pela participação de vocês. Rafa, você tem algum comentário? Não, na verdade, eu queria agradecer, né? Só mais enfatizar tudo isso que você falou. Eu acho que a gente conseguiu começar o ano com o pé direito, esclarecendo melhor, né, qual é o papel de vocês, o que esse serviço gratuito faz, né, como que ele pode agregar na vida tanto do paciente quanto do prescritor. Então, obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui. E, mais uma vez, vocês estarão aqui futuramente em alguns outros webinars, com certeza. Vai ser um prazer, como foi um prazer participar desse webinar, o primeiro, né, desse ano, com o pé direito, e também levar informação para o pessoal. Eu acho que é importante realmente a gente deixar isso claro e pretendemos voltar mais vezes aí. Maravilha. Realmente agradeço aí o convite de fazer, é uma honra, essa dupla aí de sensacional, Rafa e o Gui, eu tenho um prazer de trabalhar, lidar com o dia a dia. Acho que participar do primeiro webinar do ano, abrir aí as portas para os próximos, a gente começa a ver que vem pela frente ainda melhor. Então, a gente espera que aí nos próximos a gente possa participar também. Sem dúvida. Perfeito, gente. Boa noite. Muito obrigado pela participação de todos. Boa noite, gente. A todos, pessoal. Tchau.